E aí, pessoal, tudo bom? Para quem está chegando por aqui de novo, Guga com você. E aí, como é que vocês estão? Estão seguindo? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar bonitinho para vocês. E aí, estão seguindo o canal? Estão dando aquela força? Dá um likezinho. Me ajuda aí. A gente precisa crescer esse canal. O canal já tem quase 4 mil vídeos, pessoal. 4 mil vídeos. Eu tenho mais vídeo do que seguidor daqui a pouco. Embora todos meus seguidores sejam meus amados, aqueles que são mais verdadeiramente seguidores, né? Mas vamos lá. Dá aquela força aí. E aí, agora vamos lá para uma questãozinha que é bem interessante sobre estudo dos gases, dando continuidade ao nosso curso. Olha aí. Ele diz assim: o gás natural veicular, GNV, é um combustível automotivo disponibilizado por postos de abastecimento credenciados, os veículos automotores. Aí veja, aí tem um pretexto aí que não é muito legal. A partir daqui, ó, ele diz aqui para a gente da questão. Olha o que ele nos diz a partir desse momento. A figura ilustra o reservatório instalado em um veículo de passeio, um reservatório de gás natural veicular, GNV, com massa de gás M1 e pressão P1. Então eu tenho uma massa M1 e uma pressão P1. Aí ele diz igual a 40 atm, a pressão é 40 atmosferas. Uhum. É reabastecido com esse gás em temperatura constante. Opa, temperatura é constante, não é isso? Isotermicamente. Aí ele diz: até a pressão interna do compartimento atingir a massa M2 e uma pressão, olha para aí, a pressão 2 passa a ser quanto? 160 atm. Ou seja, deu uma pressionada grande, né? Aí ele diz: considerando que a composição do NV seja constante, a comparação das massas M1 e M2 são. Olha bem, ele está falando de massa. Se ele está falando de massa, relacionando massa e gás, só tem uma para a gente: PV igual a nRT. Kleiper, porque N é o que, pessoal? N é o número de mol, que é a massa sobre a massa molar. Então, eu vou usar essa equação, onde eu vou dizer que P1 é 40, V1 é V, não é isso? Aí ele diz que N é a massa sobre o mol, que é constante, tá? R é constante e a temperatura é constante. Para o segundo, vai ficar como? 160, o volume é V. Aí aqui agora a massa é M2, mas o mol é o mesmo, R é constante e T é constante. Então, vamos dividir um pelo outro. Vamos lá? Vamos. Eu vou dividir para você 40V igual a M sobre mol RT. E aqui vai ser quanto? 160 V. Ele está relacionando, pessoal. Por isso que eu estou dividindo, tá? M sobre mol RT. Ó, RT, RT. V. 40 para 160 dá 1 quarto. Concorda comigo? Aí, ó, massa molar dos dois são iguais. Então, o que, que eu posso dizer? Posso dizer, ó, claramente que a massa de M2 é 4 vezes a massa de M1. Então, M2 é 4 vezes M1. Por que isso, Guga? Aqui, ó, pessoal, tá assim, ó, 1 quarto igual a M1 sobre M2. O resto tudo a gente cancelou. Então, ó, 4M1 igual a M2, extremo pelos meios. E a questão resolvidinha, felizinha para vocês. Gostaram da primeira questãozinha da nossa aulinha para você se divertir? Aí vê bem, a gente continua, né? Temos mais questões para vocês. Vamos lá? Manda bronca aí. Pessoal, olha a questão de número 2. Posso fazer para você. Ó, ele dá um gráfico. Opa, vou tomar um cafezinho aqui para melhorar o humor do som. Vê bem, pessoal. Ele diz assim para a gente: olha que legal. Para aumentar, para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expressão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Opa, V e o quê? T. Se eu aumento a temperatura, o gás sofre uma expansão. Se a pressão estiver o quê? Constante, não é isso? Exatamente. Foi um processo isobárico. Aí, ó,
Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante. Olha aí, a pressão constante, isobaricamente, e de 8 atm, tá? E que a constante universal dos gases é igual a 0,08. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra é. Pessoal, vê bem, a minha pergunta para você é: o número de mols é calculado pela equação do estado dos gases. Concorda comigo? Isso aí não há nenhuma novidade. Agora, vê bem, de acordo com o gráfico, o que é que a gente pode determinar? A pressão constante de 8 atm vai me dar o quê? Uma temperatura de 600 kelvins. Por quê? Ele fala que é a temperatura máxima. No gráfico, aqui é o ponto máximo. Então, quando eu estiver nesse ponto máximo, o meu volume é quanto? 1.500. É só ler o gráfico. Não tinha grandes trabalhos na sua vida, não. Aí, toda vez que ele relaciona massa, tal, o que ele acabou de falar? Por você nunca rezei tanto. Então, ó, quem é a pressão? A pressão, ele falou para a gente que era igual a 0,08 atm. Quem é o volume? Quando a pressão é máxima, o volume é 1.500. Quanto é o número de mol? Estou doido para saber. Quanto é R? Ó, ele deu, ó, a constante dos gases é 0,08. E quanto é a temperatura? Aí ficou baba, né? Que ele deu em Kelvin, 600. Então, pessoal, N vai ser exatamente quanto? Vai ser 1.500 vezes 0,08 dividido por 0,08 vezes 600. Ó, aí 15 por 6, não é isso? Aí a gente vai ter quanto? 15 por 6. Logo, pessoal, a nossa... Sim, mas desculpa, aqui a pressão é 8, né? Ih, Guga, então não dá para cortar, não. Dá sim. Aí, ó, aqui dá 8. Uhum. Aqui dá 100 vezes. Então, quanto é que foi? 1.500 dividido por 6, por 3, dava 500. Por 6 dá metade de 500, que é 250 moles. Exatamente. 250 moles. E a resposta da questão, letra D. Também foi boa, não foi não? Foi, Guga, mais ou menos. Mais ou menos? Não, rapaz, que mais ou menos que nada. A questão foi linda. Gostou dessa? Só tem atenção aí para não dar umas erradinhas básicas. Vê, pessoal, outro detalhe importante, né? Quando a gente faz questão de gases, é lembrar que sempre que ele está relacionando gases, quando ele falar em massa, em mol, pode ficar tranquilo, tá? Que você está trabalhando com equação de Clapeyron. Massa, mol, massa molar, é sempre realizado nessa situação aí de Clapeyron. Tranquilo comigo? Então, vem fazer parte desse cordão. Esse fio tem um lugar para você dentro do cordão. Vê, pessoal, essa questão agora é uma questão mais pesadinha, a questão que é no ITA, tá? Ah, Guga, mas não vou fazer ITA. Eu sei que tu não vai fazer ITA, mas é uma questão importante, porque ela não é uma questão para o ITA, é uma questão para a química, de modo geral. Estima-se que a exposição a 16 miligramas, 16 miligramas para cada metro cúbico de vapor de mercúrio por um período de 10 minutos, isso aqui por 10 minutos, certo? Seja letal, mata, isso aqui mata, certo? Aí diz, um termômetro de mercúrio foi quebrado e todo o seu conteúdo foi espalhado em uma sala fechada. Aí a sala tem 10 metros de largura, 3 metros de altura e 10 metros de profundidade. 10 vezes 10 vezes 3. Né? Então ela vai ter exatamente o volume de 300 metros cúbicos. 1 metro cúbico tem 1.000 litros, então 300 metros cúbicos tem quanto?
300 mil litros, não é? Ou seja, 3 vezes 10 a quinta litro. Pronto, primeiro dado que eu já estou copiando. Aí ele diz, calcule a concentração de vapor de mercúrio na sala após o estabelecimento do equilíbrio líquido de vapor, né? Sabendo que a pressão de vapor do mercúrio, tá? A 25 graus é 3 vezes 10 a menos 6 atm, a uma temperatura de 25 graus. Somo com 273, vai dar quanto? 298. Muito bem. Aí ele diz, e verifique se a concentração de vapor do mercúrio na sala será letal para o ser humano que permaneça no seu interior por 10 minutos. Então, se a concentração der 16 ou mais, nesse tempo que ele determinou, ela vai ser letal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o quê? O primeiro passo é calcular a massa do vapor. Concorda? Porque ele não me deu a pressão de vapor. Então, eu venho para cá, ó. PV igual a massa sobre mol vezes R vezes T. Certo? Aí, ó. Aqui agora, quem é a pressão? 3 vezes 10 a menos 6. Quem é o volume? 3 vezes 10 a quinta. Não é isso? Quanto é o número de mol desse indivíduo? Pessoal, é o mercúrio, tá? E aí na prova ele tem que dizer que mercúrio tem que ser dado que mercúrio pesa 200 gramas por mol. Tem que ser dado, não se preocupe não, tá? Então aqui vai ser a massa, que eu quero saber, pela massa molar do mercúrio, que é 200. R é 0,08, que é a nossa constante, né? E a temperatura, 298. Então, quem é a massa? Olha que catatal. 200 vezes 9 vezes 10 a menos 1, tá certo? Que é 3 vezes 10 a quinta por 3 vezes 10 a menos sexta, dividido por 0,08 por 298. Essa continha deu o valor certinho de 7,37 gramas, tá? Certo, Guga. E agora, o que é que eu vou fazer? Pessoal, veja, a concentração de mercúrio que ele dá na questão, pode notar, ó, é 16 miligramas o limite. Então, como é miligrama, eu vou passar isso aqui para miligrama. Para miligrama. É só multiplicar por 1.000. Dá 7.370 miligramas. Aí agora eu venho para cá, ó. Olha que bonitinho. Como é que eu faço? Quem é a concentração? A massa, 7.370 miligramas. E o volume? Agora o volume da sala, que é quanto? 300 metros cúbicos. Aí eu vou ter essa resposta em miligrama por metro cúbico, que deu, sabe quanto? 24,6 miligramas por metro cúbico. Pessoal, é ou não é letal? Virgem Maria, é mais do que letal, né? Uma concentração é maior do que 16, então, nesse intervalo de tempo, ela é totalmente o quê? Letal. Questão bem interessante, né? Mas Guga, não foi muito difícil, não. Não, não foi não, mas foi interessante. Então, vê, pessoal, estudo dos gases, deixa eu aparecer aqui, estudo dos gases é um assunto, assim, que é importante, tá? E muita gente dificulta, acha difícil, não sei o quê, mas não, é fácil. Um brinde. Só tem um dedo de café aqui, vou até botar um cafezinho mais. Daqui a pouco eu levanto para botar café. Aí vem bem. Mas Guga tá no meio da aula. Ih, é verdade. Ó, bora lá. Pessoal, que homem, tá seguindo o canal, tá? Dá uma força aí, hein? Ah, essa questão é muito legal essa questão da FUVEST, muito legal, muito. Ele diz assim, vê, H2 mais Cl2 estão contidos em balões interligados por meio de um tubo com torneira.
nas condições indicadas no desenho. Ao se abrir a torneira, os gases se misturam e a reação entre eles é iniciada por exposição à luz, né? Como forma-se então HCl? Então, vê, pessoal, eu vou ter aqui, ó, H2 mais Cl2 produzindo 2HCl. Queria só lembrar uma coisa, antes de qualquer coisa. Lembre-se que tem que ter proporção. 1 mol, certo? Reage com 1 mol para formar quanto? 2 mols. E aí, é preciso que você lembre que eu sempre falo isso. Proporção em mol é proporção em volume. Proporção em mol é proporção em volume. Então, quando eu determino isso, eu vou ter aqui, olha bem, em uma reação completa até desaparecer totalmente pelo menos um dos reagentes. Então, tem alguém em excesso. Concorda? Aí, ó, quanto vale a razão entre a quantidade em mol de cloro e de HCl? O volume é constante. A temperatura é constante. E aí eu tenho, ó, se, pessoal, se PV é igual a nRT, se a temperatura é constante, o volume é constante e R é uma constante, então a pressão corresponde ao número de mol desse gás. Logo, ele me diz que tem quanto? 1 atm de hidrogênio e 5 de cloro. Logo, eu não tenho nada de HCl. Mas por que eu não tenho nada? Porque a minha reação está no início. Então, vê, pessoal, analisa de novo a pressão, volume, nRT, né? Desses que tem aí, volume é constante, R é constante e T é constante. Então, só pressão igual ao número de mol. A pressão vai corresponder ao número de mol, por isso que eu fiz direto. Aí agora, quanto é que reage? Lembre-se, sempre reage quem é limitante. Como a proporção é 1 para 1, então eu tenho 1 para 1, vai reagir 1 para 1. E um eu tenho 1, o outro eu tenho 5, vai reagir quanto? 1. Aqui vai reagir quanto? 1. E aqui vai formar quanto? 2. Porque é 1 para 2. Tá? E no final, veja, eu não tinha como reagir mais do que 1. Porque o limitante é que determina. Ele só tem 1, só pode reagir 1. Aí aqui, ó, não sobrou nada. Desse cara tinha 5, sobraram 4. E aqui formaram-se 2. Então, quanto é o número de mol que ele quer saber no final? A razão é entre quem? Ele quer saber entre cloro, tá? Entre cloro e quem? E HCl. Então, quanto é a razão do cloro? 4. E do HCl? 2. 4 por 2 dá quanto? 2. E a resposta está posta. 2. Nossa questãozinha. Para mim, uma das questões mais legais de gases, tá? Assim, porque ela usa essa razão aí, né? Do raciocínio acima de conta, que é muito importante. Legal? Vamos lá, vamos fazer mais? Vamos? Suados? Nada disso. Vamos lá. Olha que legal. Pessoal, ele bota aí. Dois gases X e Y são introduzidos simultaneamente no tubo de vidro de comprimento 120 centímetros. A 80 centímetros de ar, ó, aqui é A, né? Então quer dizer que A andou quanto? A, o gás X andou 80 centímetros. E o gás Y andou 40 centímetros, certo? Eles se encontram. Sabendo que Y é SO2, ó, SO2, enxofre é 32, com 32 do oxigênio, pesa quanto? 64 gramas por mol. Aí ele quer saber quanto é o mol desse gás X. Veja que legal. Lembra, quando dois gases vão se encontrar, eles estão sofrendo difusão. E a difusão segue a lei de Graham. Aquele gás que é mais pesado tem uma menor velocidade. Graham viu assim, ó, velocidade de X sobre a velocidade de SO2 é a raiz quadrada do mol inverso, né? De SO2 sobre o mol de X. Ou seja, quanto mais pesado for o gás,
mais lento ele se locomove. Então, quem é a velocidade de x? Quero saber aqui, não sei. Quem é a velocidade de SO2? Não sei. Será que eu não sei? Eu sei sim. Sabe por quê? Veja, aqui ó, vai me dar toda a dica. No mesmo tempo, x anda 2 vezes mais do que y. Então, isso aqui me leva a concluir que a velocidade de x é 2 vezes a velocidade de y. Tu concorda comigo? Enquanto x anda 80, y anda 40. Então, no mesmo tempo, ele anda o dobro. Então, a velocidade dele é o dobro. Concorda? Então, eu venho para cá ó, e substituo. Logo, o que é que eu vou fazer? A velocidade de x é 2 vezes a velocidade de SO2 dividido pela velocidade de SO2, que é raiz quadrada de 64 pelo que eu quero. Aí aqui, ó, tum, tum. Guga, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Fácil, né? Eleva ambos os membros ao quadrado, pô, para tirar essa raiz. Aí vai ficar 4 igual a 64 m de x. Quem é a massa molar de x? 64 por 4. E dá quanto? 64 por 4 dá 16 gramas por mol. Gostasse dessa? Eu acho que tu gostasse. Legal, né? Questão bem, bem legalzinha, né? Não, não é difícil, mas é interessante. Concorda? A gente não precisa fazer questões difíceis. A gente precisa fazer questões também interessantes, né? Bora lá, bora para mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que agora pegou, agora pegou. Vê. Vê que questão interessante. Pessoal, olha, ele coloca aqui pra gente. 2 chumaços de algodão, 1 e 2, embebidos em soluções de ácido clorídrico e amônia. Opa, essa reação é bem importante, tá? Ácido clorídrico não. Aqui é cloreto de hidrogênio, é um gás, tá? E amônia também é um gás, NH3. Quando os dois se juntam, formam o sal, cloreto de amônio, que é sólido. Vê que legal, pessoal. Então, aqui eu tenho um gás, aqui eu tenho outro gás, e eles se juntam, formam um sólido. Essa reação não é uma das melhores para fazer, tá certo? Só sob controle no laboratório. Após certo tempo, o anel branco 3 forma-se próximo ao chumaço 1. Veja, HCl pesa 35 mais 1, então 36,5. E NH3 pesa 14 mais 3, que dá quanto? 17. Então, pessoal, o que é que eu posso lhe garantir? Eu posso lhe garantir que a velocidade do NH3 é maior do que a velocidade de HCl. Por quê? Porque quem é mais leve tem maior velocidade. Concorda comigo? Quem é mais leve tem maior velocidade. Logo, ele está dizendo que os gases se encontram aqui, ó, em 3. Então, quem é o gás 1? O mais pesado. Porque quem é mais pesado se locomove menos. E quem é o gás 2? NH3. E aqui no meio é a formação do sal, que é uma fumacinha branca que você vai ver surgir. Aí ele diz na questão, olha que questão legal. O anel branco forma-se mais próximo do HCl, porque este é um ácido forte e o NH3 é uma base fraca. Veja, falso e muito falso. O anel branco forma mais próximo do HCl? Forma. Mas não é por esse motivo, tá? Até mesmo porque eu não posso nem considerar ele um ácido, que ele está no estado gasoso. Ácido para Arrhenius tem que estar em solução aquosa. Ela se encontra mais perto do HCl porque o HCl é mais pesado, então ele caminha menos. O anel branco formado é o NH4Cl, cloreto de amônio, sólido, resultante da reação química entre HCl e NH3 gasosos. Verdade? Então já matei, né? Que não pode ser letra D, não pode ser letra C e nem pode ser letra B. Olha aí. O HCl é um gás mais leve que o NH3, logo se movimenta mais lentamente. O HCl é um gás mais leve que o NH3. O HCl é um gás mais leve, ele é mais pesado, a gente acabou de ver.
Então, nem precisa ver. O HCN é um gás mais leve? Não, é um gás mais pesado. Então, a resposta da questão, letra A. Vê como é, né, pessoal? Atenção! Essa questão caiu na prova do SSA da UPE. Era só ter atenção. Se você tivesse atenção às massas molares, você já teria resolvido a questão com zero estresse, ou baixíssimo estresse, né? Que é o mais importante. Vamos lá, vamos fazer mais uma questãozinha para a gente se deliciar aqui. Se deliciar também é um exagero, né? Mas para a gente pelo menos se divertir com isso. Bora lá. Estão prontos para tal ato? Vamos embora. Opa, cheguei. Vê, pessoal, essa questão que a gente vai fazer agora é uma questão que relaciona lei de Graham com algo que é bem importante, né, que é um gráfico. Em um experimento realizado por Thomas Graham, dois gases A e B foram liberados simultaneamente em um tubo de vidro. Esses gases difundiram-se em direção ao centro do tubo e, no instante em que se encontraram, formaram um anel de um composto AB, como mostra a figura. Olha bem, pessoal, assinale a opção cujo gráfico representa o comportamento da pressão de um gás ideal que é aquecido em um recipiente de volume fixo, em função da temperatura. O que é impressionante dessa questão é que ela leva você a imaginar caminhos que você não vai usar. Por quê? Vê bem, o que é que ele está lhe falando aí? Pessoal, a equação de estado de um gás é qual? PV igual a nRT. Tudo bem? Essa equação mostra que a pressão do gás é zero numa temperatura de menos 273,5. Então, a pressão seria zero a menos 273. Isso aqui seria quem? Seria o zero Kelvin. Certo? Então, em todos eles, isso não seria nenhum problema. Ele mostrou tudo isso. Só que o volume é fixo. O volume é fixo. Isso que ele colocou aí não é dentro de nada. É só para você saber que esse tubo é um tubo de vidro que o volume é fixo. Então, se o volume é fixo, qual é a relação entre a pressão e a temperatura? Pessoal, se eu aumento a temperatura, as moléculas têm um aumento da energia cinética média. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética média. Não é verdade? Por que isso? Porque aumenta a velocidade média das moléculas. Então, com isso, aumenta o volume, né? Só que o volume é constante. Então, como o volume é constante, eu vou aumentar a pressão. Por quê? Porque o volume, ele falou para mim que é um tubo de vidro com volume constante. Então, se eu aumento o número de velocidade da molécula, eu aumento o número de pancada da molécula contra a parede do recipiente. E com isso, eu aumento a pressão do sistema. Então, o gráfico que representa melhor é o da letra A, onde é diretamente proporcional. E não passa pelo zero, lembre-se disso. Porque não existe zero Kelvin. Né? Zero Kelvin é uma temperatura teórica, não é uma temperatura prática. Certinho até aí para todo mundo? Aí, pessoal, me perguntaram assim, Guga, o que é função de estado? Pessoal, a função de estado, por exemplo, nos gases, ela é uma propriedade que o valor depende apenas do estado atual do sistema. Ou seja, a gente vai determinar na condição que ele se encontra, tá certo? E essas condições são condições de temperatura, pressão e volume. Você vai ter para os gases ideais, a gente pode dizer assim, que a característica principal é que esses valores independem do caminho. A função de estado ela é determinada exclusivamente pelos valores iniciais e finais do sistema. É por isso que eu faço P1, V1, T1, P2, V2, T2, o início e o final. Então, isso é o chamado função de estado. Então, quando depende apenas do início e do final do processo. Tranquilo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Beijo, pessoal, e até a
próxima. Valeu!